grupo de trabalho ainda está a sair de uma ressaca que foi a conquista, não de um campeonato, mas de um tricampeonato. É preciso sublinharmos bem isso. Na curta história que o campeonato tem, conseguimos fazer algo que é inédito. Aqui uma palavra de agradecimento muito forte a todas as pessoas que ao longo destes 3 anos conseguiram contribuir de forma direta ou indireta para que isso acontecesse, e como não podia deixar de ser, tenho que deixar aqui um sublinhado fortíssimo para todos os jogadores, em especial para os jogadores desta época, personificados aqui no nosso capitão, por tudo aquilo que fizeram e tudo aquilo que conseguiram alcançar ao longo destes 3 anos, e em especial na época que findou. Relativamente ao jogo da próxima quarta-feira, a equipa, penso eu que, tal e qual como o Lustosa, estão expectantes. Nós percebemos que o objetivo da AFAL, enquanto organização, foi encostar a realização da final a um dia histórico para o nosso país. No entanto, não podemos descurar que, nos aspectos de preparação da equipa, quer da nossa, e continuo a sublinhar isto, não estamos a olhar isto só para o nosso lado, mas olhar para os dois lados, que é um bocadinho ingrato nós trazermos a equipa desde o último fim de semana em que terminou o campeonato e alongar isto praticamente durante 10 dias. Ao nível da preparação e da forma como se motivam os jogadores, em especial para a parte do treino, acaba por dificultar na gestão do nosso dia-a-dia. No entanto, aquilo que me apraz dizer relativamente à nossa equipa é que estamos confiantes, estamos imbuídos num espírito forte de conquista e de vitória, um bocadinho para ir de encontro àquilo que fizemos ao longo destes 3 anos, porque se fosse de outra forma também não estaríamos aqui. Pela, esta temporada a equipa do Cristelos venceu os 2 jogos contra esta formação do Lustosa, mas numa final é 50-50. Sim, 50-50. Nós, embora tenhamos vencido para o campeonato, uma final é uma final. Eles vêm para ganhar, nós também queremos ganhar. Mister, acha que nesta final, onde tantos jogadores se conhecem, tanto de uma como de outra formação, o que é que pode fazer a diferença neste jogo crucial? Existe aquela velha máxima que, salvo ele, não foi inventada, mas foi traduzida pelo Mourinho, penso eu, não tenho a certeza disso, em que disse a determinada altura que as finais existem para se ganhar. Eu não quero substituir o Mourinho de forma nenhuma, mas se ele me permitisse, e sem levar a mal, eu gostaria de acrescentar outra coisa que também penso importante. As finais existem para os jogadores se divertirem, para os espectadores irem apreciarem um bom espetáculo, onde os jogadores se divirtam muito e se divirtam a jogar futebol, cheguem ao fim, independentemente do resultado, olhem para trás e percebam que aquilo que andaram a fazer dentro de campo veio primeiro de encontro àquilo que realizaram ao longo de uma época, neste caso estamos a falar de uma final que podemos dizer que é a nossa Taça de Portugal a uma dimensão muito local, que olhando para trás, dizem que, ou pensam, afirmam que o trabalho que fizeram valeu a pena. Valeu a pena porque proporcionaram um bom espetáculo a quem vier ver a final, se divertiram e depois, como é lógico, as finais existem para ser ganhas, é verdade, mas em primeiro lugar existem para as pessoas, para os jogadores se divertirem, toda a gente se divertir. Acho que deve ser uma festa. Falta pouco para fazer um ano neste mesmo espaço. Nós aqui acabávamos por conversar um bocadinho sobre o que são as finais, e eu a determinada altura dizia que aquilo que eu queria para a final, que eu desejava para que acontecesse na final, era que fosse um bom espetáculo, que os jogadores se divertissem, que o público puxasse pelas duas equipas e que desse o seu tempo bem empenho. Para quarta-feira, acho que isso é que é o mais fundamental, é que as duas equipas se olhem olhos nos olhos, se respeitem e que se preocupem única e exclusivamente em jogar futebol. Se pudermos ter um trio de arbitragem que se junta a esta festa, ouro sobre azul, o público que vai se juntar de um lado e do outro vai puxar pelas duas equipas, as duas equipas vão querer ganhar, as duas equipas conhecem-se, quase podemos dizer que bem, mas é um jogo em que está tudo em aberto, em que não há 49,9, há 50-50, sem uma única margem para dúvidas, e não existe um único favorito à partida. Existe sim as duas equipas que vão entrar para disputar uma final onde só pode existir um resultado possível, 2 resultados possíveis, que é ou a vitória de uma equipa ou a derrota da outra. Voltando a este confronto, para o campeonato, tanto no jogo aqui em casa como no jogo em Lustosa, a eficácia do Cristelos acabou por levar a melhor. No entanto, a equipa do Lustosa mostrou muita combatividade, um nível tático muito fechado,
Neste jogo também certamente que acreditam que o Lustosa vai voltar a implicar muitas dificuldades. Sim, uma equipa quando uma final, ou mesmo quando joga o campeonato, tem sempre a sua tática, a sua maneira de jogar. Não sei se eles vão alterar ou se vão manter. Agora, numa final, eu acho que eles, não sei, não se vão estar a fechar ou a jogar para o empate, não há empate, ou ganha ou perde. Eu acho que eles vão jogar jogo a jogo, penso. Mister, na sua opinião, o que é que poderá fazer a diferença? Pois, há um bocadinho não respondi a isso, não foi? Eu estava aqui a rever os meus conteúdos que eu tive a estudar dramaticamente para esta entrevista e realmente passou nessa parte. É uma final, as finais, existe muita tendência para às vezes se encostar a um lado, porque se olha para uma história, porque se olha para o valor do plantel, e a história também nos vai dizendo que não é por aí que as coisas se analisam. E temos diversos exemplos a nível de futebol mundial. Eu acredito muito nisto, e aliás, isto aconteceu na última vez que nós participámos na final da Supertaça, ainda no início da abertura desta época, em que foi um jogo de detalhes, em que 2 ou 3 detalhes acabaram por influenciar o resultado final. E sabe, estou a insistir com sábado, não sei ainda muito bem porquê, mas vou-me lembrar daqui por um bocadinho. Quarta-feira vai ser um jogo de detalhes. O Lustosa é uma equipa muito válida, é uma equipa muito valiosa, é um adversário, vai ser um adversário que nos vai causar muitos problemas. Nós também lhe vamos causar as nossas barreiras ao nível do que eles querem interpretar, ao nível do modelo de jogo e do sistema de jogo que eles vão adotar. Nós estamos muito preocupados connosco, com a forma como nós não vamos abdicar da nossa forma de jogar e da nossa forma de encarar o jogo. Eu acho que vão ser detalhes que vão ser decisivos no jogo de quarta-feira, e desta vez não falhei. Vem uma época inteira de cansaço, vem uma época inteira, que é um nível psicológico, é uma época muito longa. O nosso capitão, aqui por um bocadinho, se tiver possibilidades, pode ou não aferir e transmitir a veracidade destas minhas palavras. Ao nível psicológico, chega-se a esta altura da época, é um desgaste terrível para todos, e em especial para os jogadores. No sábado, na quarta-feira, não consigo sair dali. Na quarta-feira vai ser um jogo de detalhes futebolísticos e depois da equipa que conseguir estar melhor no aspecto emocional. O aspecto físico vai ser algo que eu acho que não vai ser preponderante nesta final. O aspecto emocional, a forma como a equipa, ou as duas equipas, vão conseguir traduzir ou ultrapassar as dificuldades que o jogo vai normalmente levar. Aquilo que eu tenho visto ao nível das condições climatéricas, penso também que, segundo o Whitman não errar, vai estar uma temperatura bastante elevada, vai ser um fator adicional de desgaste imenso para os jogadores de ambas as equipas, porque aquele campo ali embaixo é muito grande, aquilo dá muito que correr, não é verdade? A equipa está galvanizada, tal como o Mister disse, pela conquista do tricampeonato. No entanto, o facto da equipa, pela primeira vez desde que disputa os campeonatos da Associação de Futebol Amador de Lousada, pela primeira vez a equipa pode juntar campeonato e taça numa época, só isso dá uma motivação extra para a equipa. Eu não vou dizer que não, porque dá, mas o Costelos, sempre que joga para vencer em todas as provas, não é? Agora, numa final, e se a gente puder juntar o campeonato com a taça, isso era excelente, não é? E acho que nós vamos jogar esse jogo para isso, para tentar trazer a taça e juntar os dois aí. Mister, aqui na conferência anterior, o técnico da formação de Lustosa disse que o Cristelos está mais habituado a jogar em relva, leva alguma vantagem. Como é que vê essas declarações? Respeito. É a minha primeira observação. É respeitar a interpretação que cada um faz relativamente ao terreno do jogo. Se nós quisermos colar isso ao facto de nós treinarmos em sintético, ok, eu sou capaz de, numa primeira análise, dizer sim, poderá fazer algum sentido. Agora, a final vai ser disputada em relva. São pisos completamente diferentes.
A propósito disto, não posso deixar de fazer aqui um parênteses para dizer que isto, pese embora a falta de modéstia que possa parecer a quem está aí neste momento e quem possa vir a ouvir e a ver esta nossa entrevista, dizer que o terreno de jogo, para nós, cristelos, nunca foi condicionalismo para o que quer que seja. Jogámos em terra, jogámos em sintético, já jogámos em relva, e não é por isso que as coisas nos vão ajudar ou que nos vão prejudicar. Aquilo que eu tenho em mente desde sempre relativamente à forma como nós jogamos, que são fatores que esses é que são principais, é a forma como a equipa encara o jogo, a forma como a equipa pensa o jogo, a forma como a equipa se organiza em campo. Isso sim são fatores diferenciadores, muito diferenciadores, relativamente ao terreno de jogo. O terreno de jogo também tem a sua importância, mas não é de forma nenhuma, do meu ponto de vista, determinante para o que quer que seja. E eu gosto muito de apelar à história e a ir ver a história para corroborar aquilo que eu acabei de transmitir relativamente ao terreno de jogo. Acho que nenhuma das equipas está em vantagem, porque se alguma das equipas estivesse em vantagem, se calhar estaríamos aqui a atribuir não 50-50, mas outro tipo de percentagem relativamente às equipas, se o terreno de jogo esse fosse um fator influenciador. Pela, só para finalizar, és praticamente o homem da casa. Que mensagem é que envias aos adeptos do Cristelos para aderirem em massa a este jogo? Que nos apoiem, que não tenham como acompanhar durante a época e que se juntem, e que vai ser uma festa, uma final é sempre uma festa, e para nos dar força, para nós ver se conseguimos trazer a taça embora.